Graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, palavra de Deus, cheia da unção de Deus em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Irmãos, vamos ler hoje em nome de Jesus, 1 Samuel 16, versículo 13. Mateus 14, 27, presta atenção, e Atos 16, 6 até o 10, tá bom? Irmãos, o que a gente tá falando? Tá falando de que quem ensina as coisas para nós é Deus, através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar, nós somos impulsionados, Deus nos dá a direção, né? Vamos deixar ele conduzir as coisas em nome de Jesus. Então, hoje, 1 Samuel 16, 13, Mateus 14, 27, é o Pedro andando sobre as águas e vivendo o cuidado e o livramento de Deus, o imediato de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra? Então vamos lá. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou, assenhorou também, né? Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Irmão, presta bem atenção. Aqui, a gente está falando quando Davi foi ungido a rei, né? Um rei segundo o coração de Deus e tal, e aquela coisa toda. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus está cuidando da nossa vida, certo? Certo. O Espírito Santo nos enche da presença dele. Aqui, Davi foi ungido. Automaticamente, o Espírito Santo se apoderou da vida dele. Irmãos, hoje, o que nós precisamos entender? Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vou te deixar órfão. Vou enviar para vós o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. E ele vos ensinará todas as coisas, ou fará lembrar. Irmão, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós vamos lá, damos um passo de fé, batizamos, o Espírito Santo vai acompanhar a nossa vida em todo momento. Né? Logo depois, nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, né? Que é um outro fortalecimento que está lá em Atos, versículo 2, capítulo 2, né? Irmãos, o que eu preciso entender? Eu deixo o Espírito Santo tomar conta da minha vida. A partir do momento da unção, ali o Espírito Santo passa a acompanhar Davi. Deixa o Espírito... Você já recebeu Jesus? Você já tomou posse de Jesus na sua vida como filho? Recebeu Jesus? Então, recebeu Jesus, eu tomo posse. Sou filho de Deus, deixei Jesus entrar na minha vida, sou filho. Presta atenção aqui comigo. Olha só, daquele momento em diante, eu recebi Jesus, eu batizei, o Espírito Santo está acompanhando a minha vida. Eu estou andando, estou fazendo as coisas e ele está comigo em todo momento. Então eu preciso, a partir daquele, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmão, nós recebemos o Senhor. Deixa o Espírito Santo se apoderar da sua vida, em nome de Jesus. Vai vivendo as coisas debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo do impulso do Espírito Santo, a partir daquele momento. Então, preste bem atenção, nós temos o Espírito Santo. Ele está andando na nossa vida, nos dando direção. O batismo é outra ocasião, né? Que vai acontecer. O que eu preciso fazer? Deixa ele se apoderar da sua vida. Em nome de Jesus. O que é se apoderar? Por exemplo, a gente quando era criança, né, quem tem irmão, irmã, enfim, o irmão da gente, a irmã da gente tinha alguma coisa, aí a gente ia lá e pegava aquilo pra gente, a gente se apoderava daquilo, né? Ou eles davam pra gente, né, e tal. Então a gente se apoderou deixa o Espírito Santo se apoderar de você, encher ele, encher da presença dele, em nome de Jesus. Às vezes eu estou precisando da direção de Deus, do impulso de Deus, então deixa ele se apoderar da sua vida, em nome de Jesus. Olha só as coisas que vão acontecer. Presta bem atenção. Mateus
14, 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, olha só, irmão, Deus é tremendo na palavra, é algo extraordinário. Jesus manda os discípulos ir na frente, eles pegam o barco lá e tá lá no meio do lago lá e tal. Irmão, eles começam a ficar com medo, certo? Eles começam a ficar com medo. Por que eles ficou com medo? Porque tinha umas histórias lá de fantasma, né? O que aconteceu nesse momento? Por conta das crendices e das superstições e manifestações malignas também, né? É óbvio. Eles ficaram com medo. O que tomou conta de Pedro ali? Mas imediatamente Jesus, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, o que tomou conta deles ali? O medo. O que se apoderou deles? O medo. Não, deixa o Espírito Santo se apoderar da vida, da sua vida em nome de Jesus. Olha só, ouviu a voz de Jesus, se encheu da presença do Espírito de Deus. Ó, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Irmãos, em nome de Jesus, Pedro estava enxergando Jesus? Provavelmente não. Mas ele ouviu Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Irmãos, ele estava ouvindo, mas provavelmente, né, por causa do escuro ali e tudo mais, enfim, ele faz a pergunta: se és tu, então ele não tinha certeza que era, mas ele ouviu a voz, certo? Então, mas imediatamente, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Deus, Jesus, o Espírito Santo são os três em um só, certo? Então, Pedro, impulsionado pela palavra de Jesus, o que ele fez? Ele foi ao encontro dele. Irmão, deixa o Espírito Santo te direcionar para você tomar essa atitude de fé. O que quer dizer isso? Ele ia andar sobre as águas, não ia? Ele estava andando sobre as águas já. Agora, qual é o nosso raciocínio diante dessa questão? Qual é a nossa linha de raciocínio? Qual é o nosso entendimento? Irmão, espera Jesus falar. Jesus vai te dar o impulso. O Espírito Santo vai nos impulsionar o que nós devemos fazer. Em nome de Jesus, olha só, Jesus vai te impulsionar. Como? Através do Espírito Santo. Vem, pode vir. Pode descer do barco aí, caminhar, que você vai pisar e não vai afundar. Irmão, espera o Espírito Santo te impulsionar nessa situação. Jesus falou: vem, Pedro, pode vir. Quem está conosco hoje? Espírito Santo, não foi isso que Jesus falou? Ó, vou para o Pai, mas não vou te deixar órfão. Vamos enviar o Espírito Santo. Irmão, espera ele te impulsionar, não vai apavorado não, ó. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmão, presta bem atenção, qual é a condição de Pedro neste momento, nesta ocasião? Andar, caminhar pela fé, porque a fé em Jesus move o sobrenatural. A fé em Jesus faz o sobrenatural acontecer. E o impulso do Espírito Santo de Deus vai nos fazer andar pela fé em situações que só dependemos da fé, e só a fé vai nos fazer viver a manifestação dele em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É assim, ó, ele estava lá no barco, certo? O barco estava seguro. Ele saiu do barco e foi entrar em qual segurança? A segurança da fé. Então, em nome de Jesus, creia no impulso do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, olha só, continua aqui comigo. Então, vem. Aí Jesus falou: vem. Ó,
Versículo 29. Então Jesus respondeu: vem, e descendo do barco andou por sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmão, presta bem atenção. Dentro de nós, o que acontece muitas vezes? Uma batalha. Na nossa mente, principalmente. Por quê? Porque Jesus nos dá uma direção, aí o diabo vem lá, tenta tirar aquela coisa e os pensamentos. Não declara, não, tá? Não declara pensamento ruim, não. Profetiza a bênção em nome de Jesus. O Ezequiel não declarou nada. Ele ficou quietinho. Deus, o Senhor que sabe. E aí ele profetizou, não foi? Foi assim? Deus conduziu ele a profetizar naquela situação? Então vamos profetizar. Irmão, acompanha comigo. O que aconteceu aqui nesta situação, nesta condição? Ele reparou o vento forte. Ele reparou uma condição externa. O que eu vou fazer? Eu vou crer na condição interna. O que é a condição interna? O mundo não conhece o Espírito Santo, mas vós conheceis porque ele habita em vós, irmão. Deixa ele te impulsionar, minha irmã, em nome de Jesus. Deixa ele te impulsionar nessa situação aí. Olha só, o que aconteceu? Reparou o vento forte, irmão. Não ache que você está sem desafios. Não imagine que você não tem desafios. A gente tem. Só que tem uma diferença. Nós temos o cuidado e a manifestação de Deus. Vê só, acompanha comigo. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, não. Jesus está cuidando da nossa vida, está cuidando de cada situação. Então, eu preciso viver o impulso do Espírito Santo de Deus nessa condição, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em todas as condições. Acompanhe aqui comigo em nome de Jesus. Atos 16:6. E viajando por toda a região da Frígia, aqui já vamos falar diretamente da manifestação do Espírito Santo. Paulo, Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, presta bem atenção. Olha só, Paulo viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, aguarda o Espírito Santo. Olha só, presta atenção. Paulo estava decidido. Nós estamos decididos. Você está decidido. Vamos fazer isso? Vamos. Tá resolvido. Pronto, tá combinado. Vamos fazer. No meio do caminho, o Espírito Santo não deixou ele ir para a Ásia. Olha só. Quando avizinharam a região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Parou para pensar, desceu para Troade. Irmão, o Espírito Santo não deixou ele ir para Bitínia. Vamos lá, os seus foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avisaram Mícia, procuravam subir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, duas vezes. Foi para um lado, o Espírito Santo não deixou, foi para o outro, ele não deixou também. Irmão, aguarde o impulso do Senhor, a direção do Espírito Santo. Tá aí, você está vivendo uma situação, está vivendo uma condição, aguarda. Se Deus não. Mas é bom que você vai fazer, não é? Não é bom? É bom. Você não vai fazer uma coisa boa? Vai, não vai? Mas Deus está impedindo de você fazer isso aí. Então, obedece à direção de Deus em nome de Jesus. Olha só, Deus vai falar conosco, vai nos dar uma direção, mas eu tenho que aguardar o impulso do Espírito Santo de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Mas esse negócio é para resolver hoje, é para resolver agora. Então faz o seguinte, deixa que Deus está cuidando de você.
Não vai nessa de é para resolver hoje, é para resolver agora, e esse negócio aí é furada. O que que nós temos que aprender? Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e ele nos traz a direção com tempo, com direção. As coisas de Deus não é apavorada assim. Quer dizer, o que que eu quero dizer que não é apavorado? Irmão, tem hora que eu tenho que decidir, eu não posso ficar ali. Pecado, vida com Deus. Não, uma hora a corda arrebenta né, não pode ficar com brincadeira. Agora, o que que eu preciso entender em relação a isso aqui? Deus vai falar, vai dar direção, ele nos trata, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a sua estrutura. Então, se você gosta de resolver as coisas de maneira rápida, Deus vai tratar, você vai me tratar. Ah, eu demoro para resolver. Deus vai me tratar também. Mas ele não conhece a nossa estrutura e ele vai nos dar direção. Ó, Paulo estava decidido. Eu vou. Não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Esse negócio aí não é coisa natural. Não, não é o diabo. Porque se for o diabo, eu vou orar, mandar o mal embora, vou interceder, vou consagrar, vou quebrar as brechas, as interferências malignas, vou quebrar todas as brechas. Tem brecha? Vamos quebrar as brechas em nome de Jesus. Vamos quebrar as legalidades. Tem legalidade? Quebra as legalidades. Mas espera Deus falar, porque às vezes é uma legalidade que eu e você ou deixa aí a legalidade, dá uma brecha para Satanás, ele quer entrar. Então quebra aí as legalidades, consagra, escuta o impulso do Espírito Santo. Ó, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe, passa para a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, deixa o Espírito Santo te dar a visão. Após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. O que aconteceu? A viagem foi. Irmão, ele estava no barco, certo? Navio, enfim, estava nas águas. Ele viu lá a vizinhança lá, mas Deus não deixou ele ir para aquele lugar. Irmão, aguarda o Espírito Santo de Deus te impulsionar, creia. Em nome de Jesus, aguarda a visão de Deus, a manifestação de Deus. Ô Pedro, pode vir, vem que eu vou, tô contigo. Aí, qual é a minha condição? Andar pela fé, crer no sobrenatural de Deus. Então eu vou fazer o quê? Manter os meus olhos em Jesus e ver a manifestação dele acontecer. Isso quer dizer o quê? Há situações que eu vou andar, caminhar pela fé, debaixo do impulso de Jesus, através do Espírito Santo. Ó, Pedro, pode vir. Ó, ele foi impulsionado por Jesus. Quem que está te impulsionando? Não deixa o medo tomar conta do seu coração, não. Não duvida não que Jesus é fiel para nos dar a vitória. Bora orar? Senhor, em nome de Jesus, a partir do momento, Pai, que o Davi recebeu a tua unção, teu Espírito se apoderou da vida dele, Senhor, nós te recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia. Papai querido, eu peço a ti, Deus, em nome de Jesus, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, nós queremos tomar decisões, muitas vezes nós já afirmamos na nossa mente o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, do jeito que nós vamos fazer. Deus, de repente vem lá o impedimento da sua parte, Pai. Nos faz enxergar, Deus, os impedimentos que provêm do Senhor. Meu Deus, nos impulsionas, Pai, para andar diante dessa situação que nós só podemos andar pela fé. Debaixo, Deus querido, da tua direção, da tua graça e do teu poder, eu peço a ti, abre o nosso entendimento para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Nos dá, Deus, a visão que nós precisamos para essa situação, para essa época, para essa condição, para esse período. E em nome de Jesus, nos fortalece com a tua presença e a tua graça em nome de Jesus.
Eu peço, Senhor, alcança cada um que está comigo, Deus. Alcança com o teu poder, impulsiona aí. A cada um precisa ser impulsionado, Deus. A começar pela minha vida que estou falando contigo, papai. E os meus irmãos, visita cada um que está crendo nessa palavra, está crendo nessa oração. E enche da tua presença, enche da tua unção agora, em nome de Jesus. E manifesta do teu poder em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.